Olá, queridos amigos, bem-vindos ao ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis em Niterói. É com muita alegria que recebemos todos vocês nesse momento para partilhar desses momentos que se darão de estudo e de reflexões. Hoje teremos o prazer de receber em nosso ambiente virtual o irmão Lúcio Maranhão, do Grupo Fraternidade Espírita Peixoto Lins de Pernambuco. Ele nos falará sobre o tema O Médico Lucas e desde já agradecemos pela disponibilidade de estar conosco. Então, para que se dê início à nossa reunião da noite, passaremos a prece inicial. Convido a todos que assim o desejarem a fechar os olhos e acalmar os corações, elevando o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, querido Mestre, e a toda espiritualidade amiga que conosco partilha a caminhada. Agradecemos, Senhor, por essa chance de estarmos juntos nesse momento, seja através dessa ferramenta que nos é colocada à disposição, seja por pensamentos e desejos de amores recíprocos. Diremos assim: Deus, querido Pai, Jesus, querido Mestre, abençoa a reunião que se inicia nesse momento, permitindo que cada um que esteja vinculado ao desejo de aprendizado e de fortalecimento consiga receber das palavras de nosso irmão Lúcio tudo aquilo que ele pretendeu passar a cada um de nós. Agradecemos a chance de encontro com a doutrina espírita, principalmente nesse momento tão difícil do nosso planeta. Agradecemos a chance de estarmos juntos e de termos escolhido trilhar o caminho da existência, tendo por bússola o Mestre Jesus e tendo por guia, tendo por instrumento a doutrina espírita. Esteja conosco, Senhor, como sempre está, para que nos fortalecendo, consigamos, por onde passarmos, espargir sua luz e seu amor, que temos certeza verte do alto de forma ininterrupta. E desde já pedimos para que o nosso irmão Lúcio Maranhão sejam envolvidos das melhores vibrações, para que, de suas reflexões, consigamos alcançar o mais profundo dos ensinamentos do Cristo. Obrigada por estarmos juntos nesse momento. Que assim seja. Olá, boa noite a todos, aqui do Jefa, do Niterói. Eu queria agradecer pela oportunidade do convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês a primeira vez, tá? Que espero que seja não apenas essa, mas muitas outras, mas principalmente por estar trazendo esse assunto, esse tema, abordagem sobre esse apóstolo chamado Lucas, tá? Esse apóstolo que não conheceu Jesus pessoalmente, assim como Paulo de Tarso, mas conheceu Jesus pelo coração, que tem muitos a nos ensinar. Muito bom que possa ser uma hora que possa fortalecer a cada um que nos escuta. Tempos hoje de pandemias, não somente externas, mas internas, e que esse médico Lucas, que aprendeu com outro médico chamado Jesus, certo, possa nos ensinar a cuidar não apenas do nosso corpo, mas da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, tá? Então, grande alegria, uma grande honra poder estar aqui com todos vocês. E mergulhando um pouco agora na vida de Lucas, já para poder embasar a nossa hora de estudo, eu gostaria de citar duas obras importantes, certo? Uma delas não espírita, que é chamada Médico de Homens e de Almas, da autora Taylor Cardwell. É um romance, só que apesar de ser um romance, a própria autora diz no seu prefácio que demorou 46 anos escrevendo sobre esse livro. Quer dizer, quem passa 46 anos escrevendo não está criando nenhuma história. Está pesquisando sobre a vida, de Lucas. E ela mesmo cita de que apesar de ser um romance,
os fatos narrados de forma geral são verídicos e são reais. Existe o romance com o nome dos personagens que circundaram esse médico Lucas, ou Lucano, né? Mas os fatos ali, narrados segundo a autora, são reais. Mais de 1000 livros foram estudados, ela junto com seu marido. E então vale a pena citar essa obra do médico de homens e de almas, e vale a pena essa dica de leitura para todos que se interessam sobre Lucas. E a outra obra, esta sim espírita, que traz narrando fatos reais, não apenas da vida de Lucas, mas a vida desse notável vaso escolhido por Jesus, Paulo de Tarso, que é essa obra fantástica, uma obra-prima de Emmanuel, chamado Paulo e Estevão, que cita nela realmente o encontro com Paulo e Lucas e narra algumas características desse médico Lucas, certo? Aí, realmente também verídicas e reais, citadas por Emmanuel, para a gente conhecer um pouco a história desse apóstolo. Lucas traz uma característica, sendo o terceiro evangelista, uma característica de seu evangelho. Como grego, tinha uma escrita um pouco diferente, não apenas como grego, mas um médico realmente tinha um interesse principalmente maior pelas curas que Jesus efetuou, tinha um olhar diferenciado. Na cura da sogra de Pedro, diz essa febre alta, né? Se referindo a uma febre aguda ou crônica, mas ele já utilizava o termo febre alta daqueles tempos, realmente, que significava uma febre realmente mais forte, tá? É um evangelho mariano, posso dizer. É em Lucas que se encontram os maiores detalhes que tem do nascimento de Jesus. Porque ele foi buscar na melhor fonte que se tem para poder descrever o nascimento de um filho, que é conversando com a própria mãe. Ele vai a Éfeso, tem um encontro com Maria, escuta como foi aquele, não só o nascimento, mas aquele período pré-nascimento, com a aparição do anjo, ou do mentor, ou do guia espiritual Gabriel, anunciando a vida de Jesus. É no Evangelho de Lucas que nós encontramos o Magnificat, que é, segundo a Igreja Católica, o hino de louvor da anunciação, realmente da vinda de Jesus, quando Maria canta ali o Magnificat. Tá? Então Lucas, poxa, tem toda essa característica de o interesse pelas curas também. Emmanuel narra o médico de Antioquia, nascido em Antioquia ali. Na carta aos Colossenses, Paulo cita realmente o médico amado, como tem escrito lá, já dizendo que ele tem uma procedência de uma formação médica também. E como grego, aprendeu com os médicos gregos. E tem uma grande diferença aí. Porque os médicos gregos, diferente agora da medicina atual, tá? Que eu posso estar falando para muitos que ouvem, né, passaram pela área de saúde, mas foram treinados, assim como eu, apenas a estudar a carne e o corpo. Os médicos gregos, além do corpo, estudavam a alma. Como consolar um doente? Como aliviar uma alma? Então, muito interessante a gente aprender com Lucas, realmente sobre a sua história, sobre a sua vinda, realmente sobre a sua percepção de poder consolar não apenas corpos, né, aliviar, mas também a almas. Tem até a frase de Hipócrates, curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. Por que não a nós mesmos? Não tem aquela frase de todos nós temos de médico e louco, todo mundo tem um pouco, por que nós não cuidarmos também? Nós temos nossas loucuras, mas por que não nós sermos nossos próprios médicos, também cuidando dos nossos pensamentos, de nossas almas, de nossa vida em si, né? Então, Lucas, começando, eu vou destrinchar nesse estudo de mais ou menos 40 minutos sobre três pontos importantes de Lucas. Primeiro, o jovem Lucas, né? Segundo, o médico Lucas. E terceiro, o apóstolo Lucas. A gente vai tentar ver um pouco sobre as características deles. No livro da Taylor Cardwell fala que desde pequeno, no cenário real que tem ali de Lucas,
já tinha uma elevação, uma sintonia com Deus. E os gregos antigamente tinham a tendência, né, o costume, melhor dizendo, de chamar os romanos, né, por exemplo, como Deus desconhecido. E ele tinha esse apego a um Deus desconhecido, mas já desde pequeno trazia essa característica de elevação ao pensamento a Deus. E aí já vem um primeiro ensinamento para nós. Como está a minha conexão com Deus? Como eu interpreto Deus em minha vida? Nós vamos destrinchar Lucas jovem, Lucas médico, Lucas apóstolo. E em cada uma dessas figuras, cada uma das fases dessa sua vida, a gente vai aprender algo. E eu aprendi como eu percebo Deus em mim, ou não percebo, ou duvido, como uma carta de Dr. Bezerra de Menezes agora, pela psicofonia de Divaldo Franco, na mensagem com relação à pandemia, né? Alguns zombam ainda quando falam o nome de Deus, infelizmente. Então, qual a minha interpretação? Esse encontro do reino de Deus, tão importante agora nos momentos atuais em que passamos. Porque algumas pessoas podem ter uma interpretação falsa de, por exemplo, não apenas numa doutrina espírita, em qualquer religião, A, B ou C, eu vou buscar Jesus, que é filho de Deus, que ele chamava Deus de Abba, o Pai, mas eu vou buscar a Deus para ficar isento de problemas. Não é essa a proposta do Cristo. O chamamento é para algo a mais, para um testemunho, né? Ou somos diferentes daqueles que entraram nas arenas há 2000 anos atrás e entravam cantando Ave Cristo, com alegria, com confiança no coração. Estamos passando numa arena, né? Onde temos ao nosso redor medos, dúvidas. Nós temos ao nosso redor angústias. Podemos estar ao nosso redor ou por dentro vazios, dentro de nós. Lucas pequeno colocava Deus, realmente, essa grande ligação. Tanto é que, já trazendo agora no livro Paulo e Estevão, ele busca, quando ouve realmente sobre os irmãos do caminho, ele vai atrás para poder saber um pouco mais. É como a gente entrando numa casa espírita, ou católica, ou evangélica, ou alguma cristã, ou alguma outra não cristã, mas que vá buscar alguma notícia sobre Deus. Esse vazio. Ele sofreu realmente algumas intempéries, a gente vai falar lá na frente, porque os discípulos tiveram dificuldades também. Não eram perfeitos. Pedro teve um chacoalhar depois que escuta o galo cantar 3 vezes e o nega 3 vezes ao mestre, quando ele mesmo pré-anuncia isso. Judas nem se fala. Muita gente ainda joga pedras hoje, passou em Judas, né, na Páscoa chegando e tudo, mas não sabe que hoje é um colaborador do Cristo, passou pela sua provação, mas teve a sua dor. Realmente, tanto é que se suicidou-se, né? Então eles tinham seus medos, seus desafios, e Lucas também teve. E a gente vai falar lá na frente um pouco, porque cita no livro Paulo e Estevão, não é coisa que eu estou dizendo. Quando ele, já adiantando, vem falar para Paulo, que estava um pouco entristecido porque a mãe tinha partido. E ele antes, no período, dias antes, quando vem entrar em Jerusalém, buscar a casa do caminho, ele vai buscar algo para saciar-se, realmente. E é um outro ensinamento dessa primeira fase de Lucas. Se há algo que eu busco, se eu estou numa tempestade, será que eu estou buscando algo para me saciar? Será que eu estou buscando algo no Evangelho, né? Eu não tenho medo de dizer o Evangelho, porque o Evangelho é atemporal, é para toda a época, com todos os instantes. Eu pergunto isso porque há irmãos que, diante de uma tempestade, se revoltam, desistem. Então, por isso que eu falo no início, a proposta cristã não é para passar pelas dores, não é que só vai aprender com as dores, mas é como atravessar as dores
se mostrar mais forte. É outra proposta diferente. Todos eles atravessaram pelas suas tormentas, mas nenhum foi abandonado. Quando eu falo todos eles, os discípulos. Mas nenhum foi abandonado por Jesus. Inclusive Judas. Inclusive Judas. Então Lucas vem nesse processo dessa ligação com Deus. É preciso cada um buscar a sua própria forma de se ligar. Agora, a doutrina espírita nos revela completamente. Acabaram-se os mistérios da fé. Traz-nos uma responsabilidade maior. Quando eu compreendo, essa é a grande consolação ou o grande consolador prometido. É a compreensão. Não é para tirar ou eliminar a dor. É como Haroldo mesmo gosta de falar, é para tirar do desespero da gente algumas vezes. Porque sem o conhecimento da vida do Espírito, focando apenas, por exemplo, na materialidade, ou zombando de Deus quando alguém fala, eu entro em desespero quando alguma tormenta me bate, porque eu não tenho nada a me apegar. E não é apenas algo teórico. Existem os fenômenos que mostram, não é nós que estamos criando aqui uma teoria sobre os espíritos. Eles mesmos se revelaram e ainda se revelam todos os dias em nossas vidas. Não é preciso estar vendo, ser um médium ostensivo para poder estar vendo a realidade espiritual no outro lado. Através dos pensamentos, intuições, sonhos, eu vivo também do outro lado. E não apenas viver a realidade do espírito, como alguns pensam, eu só vou virar espírito quando desencarnar. Você já é um espírito. E nós podemos vivenciar agora essa realidade do espírito em qualquer momento, aliviando-nos por uma prece, uma elevação de pensamento, uma escolha de pensamentos que podemos ter. Me veio esse termo agora, escolha dos pensamentos. Nós temos nossas próprias autonomias. Eu vou dar combustível para qual? Para as notícias ruins que me cercam apenas, que devem ser avaliadas, mas não nutridas dentro de nós. Ou nos talentos que nós trazemos em nós. Estou puxando para o momento de hoje agora. Lucas teve os desafios, tá? Mas mesmo assim não desistiu de buscar a Deus. Não desistiu de buscar a Jesus. Poderia ter se revoltado. Como o cego de Jericó, como está descrito em Lucas, poderia ter se revoltado. Mas ele diz, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Bem-aventurados os aflitos que serão consolados, futuro. Ele não disse a frase, bem-aventurados os aflitos que já foram, ou que estão sendo. Serão consolados de acordo de como eu estou tratando a situação que às vezes eu pedi antes de reencarnar. Com resignação ou com revolta. Porque se for para revolta ou no vazio, eu não serei consolado por opção minha, não por opção do Pai. Que o Pai é amor. O Pai sempre vai dar uma oportunidade. Sempre nós vamos ter uma chance de poder superar. Né? Naquele tempo, trazendo o jovem Lucas, ele vai a Jerusalém, trazendo a obra Paulo e Estevão. E é lindo o primeiro encontro de Lucas com Paulo, porque se tornaram grandes amigos, carne e unha praticamente. Carne e unha, grudado. Paulo, no final de sua vida, como tem uma das cartas que ele escreve, eu não me recordo o nome agora qual, mas ele diz, apenas Lucas esteve comigo, nesse final. E é linda essa amizade dos dois. Então, ele adentra, busca a casa do caminho, vai atrás. E encontram quem na entrada? Até então, Saulo ainda. Mas já tocado, o seu nome vai se transformar lá na frente em Paulo. Mas ainda o Saulo que estava ali. Já tinha ido depois da porta de Damasco. Estava aprendendo sobre os pergaminhos do Evangelho. O orador, como está descrito em Emmanuel, realmente na obra Paulo e Estevão, era Barnabé, que ia falar, mas não foi o orador que tocou realmente o coração de Lucas. Quando ele busca, foi a receptividade de Paulo. Foi a forma de como Paulo acolhe. Cabe isso ou não para os tempos de agora? Não apenas nas casas espíritas, mas dentro das nossas casas também. Dentro dos nossos trabalhos.
dentro da nossa rotina do dia a dia. Tudo bem, Barnabé, um notável conhecedor ali do Evangelho, tinha oratória, diferente de Santo Agostinho, que foi tocado por um orador chamado Ambrósio, como está no livro Confissões, que era da pá virada, posso dizer, como está no livro de Confissões. Mônica, sua mãe, rezava realmente sempre por ele, mas Ambrósio tocou. Lucas não, foi tocado pelo acolhimento que Saulo, né, até então, que ainda ia se tornar Paulo, deu ali na casa do caminho. E ele diz, eu tenho uma tenda, e eles começaram realmente a conversar, talvez sobre a vida, sobre Jesus, sobre a vida do outro lado, de que nós continuamos. Não tenho dúvida que Saulo consolou ali Lucas, e foi tão forte, impactante, que se tornaram grandes amigos. E para quem não sabe, foi o próprio Lucas, o médico, que em uma de suas idas lá, na casa do caminho, quando sai, propõe o nome Cristãos. É Lucas que propõe, que eram conhecidos como os irmãos do caminho. Mas ele é tocado por Saulo. E eu gosto de dizer sempre que uma grande amizade surge de duas maneiras. A primeira é uma que quando trazemos desde a infância amigos. Pode pensar no seu melhor amigo de infância agora. Fala, esse é meu melhor amigo. Essa é uma das formas que tem para eu declarar como um grande amigo. A outra forma é quando alguém toca profundamente em você. Pode até não ter vindo desde a infância, mas lhe tocou profundamente. Por alguma ação, gesto, por alguma coisa que você fez. Por isso eu entendi a grande amizade de Paulo com Lucas. E se tornam grandes amigos. E ele sai realmente ali da casa do caminho, já com o propósito de trabalhar para Jesus, como ele mesmo cita na obra Paulo e Estevão. Sai renovado. No início, antes de entrar, ele fala para Saulo, como está na obra Paulo e Estevão, estou enfraquecido um pouco. Como nós podemos estar também enfraquecidos. Mas fez refletir, fez conversar, e muito mais, não teorizou apenas. Colocou em prática, porque quando ele sai da casa do caminho, ele fala, agora eu quero trabalhar. E veja que é uma atitude antes de se tornar apóstolo. Porque antes de começar a escrever sobre o Evangelho, sobre as suas experiências, sobre o contato que ele teve com as pessoas que cruzaram com o Mestre, ele já tinha mudado a sua sintonia para trabalho. Como nós saímos quando somos aliviados na casa espírita ou na casa cristã? Saímos esperando que Deus faça por nós? Colocando como Deus nosso servo? Ou saímos com o propósito de agora eu vou brilhar? Agora eu vou trabalhar para o Cristo. Agora eu vou me transformar. Por que não dizer? Levar luz. Eu fico pensando realmente na forma como Lucas saiu ali, né, dizendo isso, eu vou trabalhar agora, colocar na prática. Imagina, prática médica, cuidando do corpo e ainda mais ainda da alma. Como um advogado, um professor, um engenheiro, tocado pelo Mestre, faz a diferença. É diferenciado. Eu não tenho dúvida nenhuma. Lembrem-se dessa palavra. Qualquer profissão com Jesus é uma profissão diferenciada. E como precisamos de pessoas assim no dia de hoje. Me chamou muita atenção essa forma que Lucas sai. Tocado ali por uns dias. Como nós podemos estar sendo tocados por uma leitura, por uma live que seja, né, por alguma oração, por uma prece, por um amigo que chega aqui e abraça. Agora, será que nós valorizamos ou esquecemos facilmente? Eu gosto de dizer sempre um termo. Viramos às vezes os espíritos ou espíritas e ioiôs, que vai e volta. Estou bem, esqueço de Deus. Estou mal, vou buscar a casa. Quando na verdade a proposta não é apenas de testemunhar, mas também de curar realmente dentro de nós a cada dia. E ele sai. Eu quero contar a história que tem real em Paulo e Estevão. E é interessante a proposta agora do médico também, Lucas, que ele começa
a trabalhar em navios que iam naquela região, navios que transportavam mercadorias, navios que transportavam escravos, né? Mas ele ia junto ali deles, certo? Aprendendo, tratando não só corpos, como eu falei, mas almas também. E Paulo tem, certo dia, um sonho de um homem vestido com a roupa da Macedônia, característico como um homem da Macedônia, dizendo, vem ajudar-nos, vem ajudar-nos. E ele sai e se encontra em Troade, como fala no livro Paulo e Estevão. E é interessante que Lucas, num caminhar, foi dar uma caminhada, foi para uma rua de comércio, talvez passear por shopping da época ali. Se encontram aleatoriamente Paulo junto com Silas, porque tinha tido esse sonho de um homem chamando na Macedônia, vem ajudar-nos. E ele parte junto com Silas e Barnabé. Encontram-se em Troade com Lucas, por acaso, lá nessas ruas de comércio. Como Emmanuel mesmo diz, toca no ombro, diz, mas você por aqui? Está indo para onde? Para Macedônia. E você que fazes? Poxa, eu estou em excursão pelos navios. E Paulo mesmo já diz, né, cita lá, não é nada por acaso, realmente já temos o nosso transporte para a Macedônia. E esse transporte foi essencial, não apenas para Paulo, mas principalmente para Lucas. Para Lucas. Porque ele já tinha saído ali de Jerusalém, já com o propósito de trabalhar, mas estava ainda nas suas dúvidas. E aí eu volto a tocar na angústia dele, porque foi nessa viagem de Troade para Macedônia, certo, que ele desabafa com Saulo. Até então já Paulo de Tarso. Ele desabafa falando sobre a angústia de ter perdido a sua mãe. Cita isso. E Paulo sugere então, nessa viagem, que ele narre, que ele cite, que ele escreva realmente os fatos. Se dedique cada vez mais a Jesus. E aí começa a transformação de um apóstolo. E eu gosto sempre de dizer que ninguém se torna apóstolo porque escreveu. E aí vem a conexão, quando ele sai da casa do caminho antes, um propósito de trabalhar, de enfrentar, de levar Jesus de forma diferente para ele como médico na sua medicina. E ele já estava capacitado e capacitando-se cada vez mais a se tornar um apóstolo. Ele é encorajado por Paulo. Tem os seus medos. Nessa conversa ele fala para Paulo, como está no livro Paulo e Estevão, capítulo 6. Tá? Falando, olha, eu sou médico, eu cuido de corpos. Veja a dúvida. Tá? Como nós temos nossas dúvidas. Será que eu sou só um corpo apenas? E Paulo alerta ele, mas poxa, que bom se você cuida de corpos, imagine cuidar dos corpos e das almas, realmente agora. Por que nós não cuidarmos de nossa alma? Nós somos atores e autores dos nossos pensamentos, de nossas atitudes, de nossas ações, e somos responsáveis por elas. Eu digo isso, ator e autores, porque nós comandamos nossa vida. Lucas vai atrás de Jesus. Ele foi buscar Jesus. Realmente, passou por desertos físicos enormes, mas nunca perdeu a confiança de buscar e fazer, praticar o Evangelho, mas de buscar realmente ao Mestre. Vai até Éfesos para buscar notícias do Evangelho, ter com Maria ali. Enquanto nós não precisamos cruzar desertos físicos, temos um WhatsApp, então o celular para um clique ter todas as passagens do Evangelho em nossa mão, né? Mas não no coração. Lucas atravessava desertos externos. Se ele atravessava desertos externos, ele atravessava, mas com confiança. É preciso nós atravessarmos um outro tipo de desertos que está abalando muitas pessoas. Os desertos internos que temos. Desertos da alma. Ele atravessou também esse deserto interno, quando eu falei da angústia. Talvez da dúvida. Será que os amores se perdem? Tenho certeza que estamos falando para pessoas aqui
que ou perderam ou conhece alguém que perdeu pelo Covid? Alguém, quando não na sua própria família, eu tenho na minha. Mas será que as pessoas se perdem? Os amores sempre continuam. Perdeu o corpo, não o espírito. A ponte que você fez nessa sua família ou nesse familiar que partiu temporariamente nunca vai se perder. E será não apenas agradecido no outro lado ele, mas também os mentores dele a você, pelo bem que fazes. Então Lucas é consolado por Paulo nessa viagem de Troade a Macedônia. E é encorajado e vai buscar realmente ali ao mestre de todas as formas. Interessante que os dois personagens não conheceram fisicamente, né, Lucas e Paulo ao mestre, mas conheceram de coração. Talvez Paulo viu em espírito ali na porta de Damasco, que é uma energia enorme. Imagina um governador do planeta, uma usina de luz aparecer na frente. Ficou cego 3 dias. E para mim veio o grande líder meu, né? Oftalmologista, primeiro oftalmologista da era cristã, Barnabé. Tá? Por isso que eu digo que é um ídolo meu. Porque foi ele que curou ali, a mano de Jesus, Paulo, 3 dias depois da sua cegueira. Não apenas do corpo, mas principalmente da alma, né? Com o encontro em Damasco que teve. Então temos o jovem Lucas, temos o médico Lucas, que vai cuidar não do corpo, mas da alma também, dos seus. Temos o apóstolo Lucas, que para se transformar, decidiu realmente trabalhar, buscar ao mestre, e trazendo um pouco da característica do médico ali, já que é preciso estender a minha compreensão dos corpos, como tratar minha alma? Como então, né? Aliviar quando necessário, consolar sempre, como diz o pai da medicina, Hipócrates, e curar quando possível. Tá? Então tem algumas características que eu anotei, que eu acho importante, que a gente encontra no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Uma forma de pacificar a alma. Não tem como eu andar pacífico, cuidar, ser médico do meu espírito, como se estivesse aprendendo com Lucas, se eu não buscar uma consciência tranquila. Se eu não buscar seguir essa consciência que exige de nós, porque exige mudança. Porque quando eu decido escutar a minha consciência, eu estou decidindo escutar as leis de Deus que estão nela, dizendo, Lúcio, mude nisso. João, né, Fernando, Maria, mude naquilo. Porque essa é uma trajetória errada. Para seguir ao mestre, não tenho dúvida, é preciso renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e siga-me. Quem disse isso? Jesus. Renunciar não é anular-se. Renunciar é fazer escolhas. É saber identificar, é até um ponto de humildade, porque eu já começo a olhar para mim e reconhecer o que é bom e o que é ruim. Alguns com orgulho, orgulhosos, não conseguem ter essa visão do que é ruim em si. Então, o primeiro passo para eu poder melhorar-me é reconhecer o que é bom, que mantém, como tem Santo Agostinho na questão sobre conhece-te a ti mesmo, né? O que é bom, continua. Mas o que é ruim, muda. Renunciar a si mesmo, não anular a si mesmo. Seguir, né, tomar a sua cruz, não pesar a cruz no outro. E seguir. Seguir não é escutar, ele não falou o verbo escutar. Seguir não é ler, ele não falou apenas ler. Né? Seguir não é ir à casa espírita apenas, de corpo presente. Ele poderia muito bem ter dito, ir aos templos, seja o que for. Seguir é tentar fazer igual. Tentar fazer igual ao professor é tentar colocar na prática, nesse tormento, nessa montanha, que você está dizendo, isso é insuperável, coloque na prática Jesus. Perdoar aquele irmão é difícil? É. Não estou dizendo que é fácil, porque eu também sou romano, tenho a espiritualidade, sabe. Mas coloque Jesus na frente. Como nas vezes que eu superei minhas dificuldades, coloquei Jesus na frente, é possível superar.
essas montanhas tão aparentemente difíceis. Mas quando eu quero, quando eu tenho uma boa vontade, eu vou. Boa vontade. Bom ânimo, Jesus muito repetia no Evangelho. E vontade é uma palavra muito repetida no Livro dos Espíritos. Realmente. Então, o médico Lucas vem nos ensinar a cuidar da alma. Seguir com a própria consciência é um ponto. Seguir com uma prece, não tenho medo nenhum de dizer, é outro. Não apressa. Fazer uma prece com o coração, uma meditação, buscar ouvir as palavras dos seus mentores que tem. Cuidar da alma, do espírito, o médico Lucas nos ensina, é cuidar dos sentimentos também. É claro que nós estamos no mundo de provas e expiações, vamos ter um dia que nós vamos acordar que não vamos estar tão bem, é verdade. Vamos estar aflitos, vão vir medos, vão vir angústias, mas eu escolho ficar com esse sentimento ou não. Ter medo é normal. Ter uma raiva é normal às vezes. Mas escolher ficar com ela é anormal. Sem dúvida nenhuma. Faz mal para nós. É transformar-se em mágoa. Olhar para trás. Então eu vi que essas são as formas de cuidar do espírito. Sentimento, pensamento, prece, consciência. Tentar seguir. Eu vou estar cuidando de mim mesmo, né? Talvez atravessando o deserto interno, que está uma outra live, aquela passagem de Jesus no deserto, que é claro, é como se fosse uma parábola, não tem como um ser totalmente materialista tentar ao governador do mundo, quando foi ele que criou o próprio planeta material, aqui, como tem no livro da Gênesis, a parte dos 7 dias da criação. Né, de Kardec também. Então, que nós possamos aprender um pouco. A gente falou sobre o médico, sobre o jovem, sobre o apóstolo. Estamos chegando ao tempo. E eu não queria deixar, já que é um médico que aprendeu com outro médico, Jesus, e tem esse médico pequeno aqui aprendendo também com ele, com Lucas, não queria deixar de trazer, em momentos de pandemia, agora uma passagem de saúde, de curas que Jesus fez e que Lucas narra no seu próprio evangelho, que a gente já citou aqui na live, que é a do cego de Jericó, que é interessante essa abordagem que tem, principalmente para os dias atuais. Ele, quando estava passando ali junto com a sua comitiva, o cego escuta a comitiva passar, reconhece ali que é Jesus passando, e realmente fala: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Nesse primeiro princípio do cego de Jericó, eu posso muito bem aprender que ele não viu a comitiva passar porque era cego material. Precisou abrir outro sentido para perceber Jesus. Às vezes eu estou batendo na mesma tecla. Estou cego para ver. Posso estar dizendo: onde está o mestre em minha vida? Abra os sentidos. O cego de Jericó nos ensina que ele abriu outros sentidos para ouvir Jesus. Foi através da audição. Ouviu. Porque a visão material estava obliterada. E alguns tentam tanto ir pela visão material, né? Tentam materializar o que é imaterial. Então, se eu não abrir outros sentidos, eu não percebo ao próprio mestre. E ele estava à beira do caminho. Como tem em outras passagens, né? A parábola da figueira seca, onde Jesus vai à beira do caminho. E nós, às vezes, estamos na beira do caminho. Você não sabe se entra no caminho ou não. Temos nossas próprias dúvidas. Parábola do bom samaritano, à beira do caminho, ali um homem caído. Não sabemos se adentramos, de fato, com a vontade nesse caminho. É preciso decidirmos muito mais, sempre mais urgente essa hora agora. Porque é uma nobre chance de estarmos tendo contato com o Evangelho e com a doutrina espírita. E é uma nobre chance de um momento de aflição podermos testemunhar, levar paz, consolo, não desistir, não jogar as fichas em cima. Então ele chama o cego de Jericó: vem. Lembra de outra passagem?
Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Não a atitude de Jesus venha para mim, ele já está. Mas quer saber se nós vamos para ele. Ele tira a capa então e vai em direção a Jesus. Mais uma vez, depois do primeiro grito, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, vem uma multidão tentando calar. Quando a gente reconhece, tenta ir até ele, parece ter uma multidão tentando nos afastar. Mas é preciso perseverar. Por isso que ele disse, né? Seguir, toma a cruz. E ele diz novamente, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu fiquei pensando nessa frase. O cego de Jericó poderia ter justificativas de dizer, Senhor, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Poderia. Senhor, Senhor, por que nasci assim? Questionando. Poderia. Senhor, Senhor, isso é injusto. Por que meu irmão enxerga e eu não? Poderia. Seria uma atitude de revolta. Mas ele resolve, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Uma atitude de resignação. Então ele vai, se aproxima do mestre e Jesus pergunta, que quereis que eu faça? E eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Porque ele curou leprosos, curou outro cego de Siloé também, né? Curou paralíticos. Seria óbvio que curaria um cego, não? Por que ele faz essa pergunta? Segundo Emmanuel diz, todas as palavras do Evangelho têm algum significado. Não estão ali à toa. E eu perguntei, poxa, não seria óbvio que seria para curar ali a cegueira? Quer dizer, leva no Evangelho segundo o Espiritismo, traz a passagem, bem-aventurados que têm olhos fechados. E eu fiquei, poxa, pegou os oftalmologistas agora. Mas não, é porque eu mesmo na minha prática, né, médica dessa vida encarnatória, eu já vi muitas pessoas cegas materialmente, mas com uma visão muito melhor do que esse que está falando aqui. Uma visão do espírito maior, resignados, confiantes, não deixando se abalar, não deixando de fazer seus deveres, não deixando de trabalhar, não deixando de viver a vida da melhor forma possível, mesmo sem a visão material. Por isso Jesus perguntou àquele cego, o que quereis que eu faça? É preciso abrir essa vista material, talvez? Será que não já tem suficientemente dentro uma visão de perceber? E ele diz, quero ver. Isso é que o cego de Jericó responde. De forma sincera, direta, curta, não grossa. Curta e gentil, mas sincera. É assim que devemos ser. Quando somos sinceros com o Mestre, curamos a nossa cegueira de dentro. E depois, quando ele fala, quero ver, é que ele é curado ali realmente. Então que possamos olhar com sinceridade. Que possamos sair da beira do caminho nesse momento de tormentos. E decidir entrar no caminho de fato. Experimentar o Evangelho em nossas vidas. E que alguém possa estar perguntando, às vezes revoltado, onde é que está Jesus? Onde é que está Deus? Onde está a espiritualidade? Talvez esteja olhando só com um sentido. Nós vamos aprender com o cego de Jericó que é preciso abrir outros sentidos para perceber Jesus. Lá na frente, num dos últimos capítulos de João, quando ele tem a conversa com Pôncio Pilatos, ele diz, quando há aquele diálogo, né, tu és reis, tu mesmo dizes. E lá na frente Jesus diz, eu vim para dar testemunho da verdade. E ele deixa uma dica para poder escutá-lo. Quem aceita ou quem caminha com a verdade, escuta a minha voz. Quer dizer, se eu estiver caminhando com as minhas ilusões, sem querer fazer um mergulho comigo mesmo, é difícil escutar Jesus. Aí é difícil. Eu fico surdo. Eu não tenho ouvido de ouvir. Aí eu entendi com Pôncio Pilatos ali. Com Jesus e Pôncio Pilatos, né, falando, aquele que caminha com a verdade, escuta a minha voz. Temos essa confiança, meus caros. Tenhamos essa plena certeza que nós estamos no lugar certo, na hora certa,
e a plena certeza que Jesus conta com você cada vez mais para fazer a diferença no mundo que te cerca. Não tenha medo. Todos nós temos nossos medos. É normal. Mas não nutrir esse medo. Seguir confiante, cantando Ave Cristo, como muitos adentravam as arenas cantando. Que a gente possa também cantar Ave Cristo. E se puder agradecer também a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de encarnado, estudando a doutrina, para estudarmos a nós mesmos, os nossos talentos que temos dentro, para podermos doar ao próximo. Tão necessitado hoje em dia. Lembro de uma frase do Dr. Bezerra, uma das mensagens que ele passou: não apenas nós precisamos do Cristo, mas o Cristo precisa de nós. Então, escutemos Dr. Bezerra, escutemos a Lucas, escutemos a Jesus, esses grandes médicos. Um grande abraço, gratidão por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu gostaria de encaminharmos-nos para essa parte final dos trabalhos, tá? Já agradecido a todos através de uma prece, que todos nós possamos unir agora nossos pensamentos numa prece. Senhor Jesus, Divino, obrigado, Mestre, por permitirmos elevar o nosso pensamento a Ti, por todos nós estarmos unindo nesse instante, Senhor, esses feixes de luz para serem encaminhados aonde a espiritualidade desejar. Nosso sincero agradecimento a Lucas, teu seguidor, Jesus. Não precisou ver materialmente para ser tocado o coração, através do teu evangelho, de tuas palavras. Foi tocado pela tua mensagem. Mostrou sua força de médico, de curar homens, mulheres, corpos e almas, através do teu evangelho. Que esse receituário, Jesus, possa servir em nossas vidas, possa ser o grande remédio que alivia nossas almas nesse instante, a quem nos escuta. Que possamos colocar uma pitada de evangelho diante do problema que estamos passando. E que seja internalizado em nossos corações o cuidar de nossas almas, cuidando de nossos sentimentos, cuidando de nossos pensamentos, sem ter medo de orar, sem ter medo de Te anunciar, Jesus, aonde nós estivermos. Pois quem Te revelar diante dos homens, Tu já disseste que revelarás diante de Deus Pai. Senhor Jesus, Lucas, protege-nos, a humanidade. Fortalece-nos, Senhor, diante da travessia dessa pandemia. Não apenas os encarnados, nossos familiares, mas os desencarnados também. As turbulências, como Kardec disse, que ocorrem no plano carnal, se repetem no plano espiritual, na erraticidade. Que os médicos, assim como Lucas, possam acalmar as almas e fortalecer a cada um que nos escuta. Possamos olhar aos céus, olhar ao alto e dizer obrigado, por já reconhecemos em nós uma força interior. Possamos sair encorajados, como Lucas saiu da casa do caminho, dizendo: vou trabalhar para Jesus. Vamos todos trabalhar para Jesus, com nosso coração, com nossa confiança, com nossa boa vontade. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade, que possamos diminuir nossos medos, que possamos aumentar nossas coragens, nossa coragem de Te seguir, escutando a verdade, dando testemunho dela. Ilumina cada um que nos ouve, Jesus. Que assim seja.